Paz, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre uma mensagem que tem conversado comigo já faz alguns dias. Eu não sou de gravar esse horário, que já são meia-noite, mas Deus está falando muito comigo a respeito dessa mensagem, então eu vim aqui gravar rapidinho, eu não quero me alongar, mas tem um homem na Bíblia que se chama Nabal. Eu nunca vi ninguém falar sobre ele, mas ele é uma peça muito importante para a história de Davi e para nossa realidade também. Antes de Davi se encontrar com esse homem, né, nós temos a morte de Samuel. Davi está naquela transição ali, ele está sendo perseguido por Saul, mas Davi poupou a vida dele quando teve a oportunidade de matar ele. Logo após, ele ouve falar desse homem, Nabal, que estava tosqueando as ovelhas dele. Ali em Samuel 25, versículo 7, vai falar: sei que você está tosqueando as suas ovelhas. Isso é Davi falando para ele. Quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos. E durante todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festas. Por favor, dê nos seus servos e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi e ficaram esperando. Nabal respondeu, então, aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que eu deveria pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Vamos refletir a respeito do que Nabal fala aqui. Ele comparou Davi a um escravo fugitivo e rebelde que havia quebrado o vínculo de lealdade com o rei Saul. O que ele disse aqui? Muitos servos fogem dos seus senhores. Ele acusou Davi de rebeldia e usou como desculpa para não compartilhar o vinho e sua comida. Nabal teve uma atitude extremamente egoísta e ignorou completamente o fato de que os homens de Davi haviam protegido seus pastores e rebanhos no deserto no passado, assim como o texto fala aqui. Nabal desprezou Davi e não reconheceu ele. Quantas vezes você já se sentiu assim, né, desprezados? Pessoas que só te procuram quando precisam de alguma coisa. Na vida, muita gente já fez isso comigo. E a gente se sente um nada, né? Hoje eu fiz um filtro muito grande, então eu sei muito bem lidar com isso, mas no passado eu não sabia, né? Hoje eu tenho isso de faço bem sem olhar a quem. Mas no passado eu ficava extremamente chateada, porque eu criava muita expectativa em cima das pessoas. Por exemplo, tinha gente da minha família que vinha falar comigo só quando precisava de alguma coisa, quando precisava de algum conselho, quando precisava de enfim, precisava de mim, que eu fosse útil em alguma situação, mas no restante dos dias nunca falava comigo, né? Eu ficava extremamente chateada com isso. E hoje isso ainda acontece, mas eu soube me retirar, entende? Eu soube quem merece a minha companhia. Eu sou da minha família que só me liga quando precisa de alguma coisa. E você escolhe o que você quer fazer. E você tem o poder de escolher qual atitude você deve tomar, né? Você pode ajudar ou não. Eu lembro quando eu era criança que eu só falava com os meus pais, né, principalmente com meu pai, eu só falava para pedir dinheiro, né? Isso me reflete muito a criança que eu era. E aí, imagino meu pai nessa situação. Eu acho que ele devia se sentir assim, né, como Davi, da gente falar com ele só para pedir dinheiro e tudo. Então, me veio isso na cabeça, sabe? Então, se coloque às vezes no lugar do, dos seus pais, porque tem situações que nós não podemos nos retirar, né? Nessa situação de família, ou por exemplo, um amigo falso que só vem até você quando precisa de alguma coisa, você pode dizer não, você tem que se posicionar, obviamente, você pode se retirar, porque ajudar não significa permitir abusos. Você pode sim dizer não, porque hoje a Bíblia fala que você tem que ter discernimento até para ajudar as pessoas. Mas, por exemplo, há casos de família que você não pode se retirar, né? Você não pode abandonar, mas você precisa ter o discernimento. Deus, ele mostra pra gente que há pessoas que precisam sim de ajuda genuína para amadurecer e tudo, né? Tem processos. Mas tem outras pessoas que querem apenas se aproveitar de você. Hoje em dia, eu consigo ver muitos nabais nos dias atuais. A pessoa que se recusa a pagar o preço justo por um serviço, por exemplo, na minha loja, que eu tenho uma loja de camisetas, né, a God's Favorite, algumas pessoas já chegaram pedindo desconto, não quiseram pagar o valor que eu cobro, que é um valor justo. Mas não é porque o meu produto não é de qualidade, sim, pois as pessoas hoje acham que por elas serem suas amigas, ou acharem que são as suas amigas, elas podem ter certos privilégios, entende? Elas podem exceder os limites, e não é assim. Na vida, as coisas não funcionam assim, né? Então a pessoa, ela
não queria pagar o valor, não porque a minha camiseta não valia esse preço, não, é porque era eu quem estava vendendo. E só porque eu que estou vendendo, só porque ela me conhece, só porque ela acha que sabe da minha história, ela pode colocar o preço numa coisa que não é dela. E se você deixar, as pessoas, elas abusam sim e passam em cima de você. Quantos chefes você não teve que não reconheceu o seu esforço, não reconheceu o esforço da equipe, né, e passou por cima de você, se beneficiou do seu trabalho, do trabalho de terceiros e depois te descartou? Quantas pessoas você fez um trabalho com ela, ou você teve uma ideia e ela acabou pegando a ideia de você? E muitas vezes ela não te deu o devido crédito nesse trabalho, nessa ideia que vocês fizeram juntos. Então, no mundo há muitas pessoas, sim, que são abusadoras. E que elas passam do limite se você não se posicionar, se você não souber dizer não. Então você tem que ter primeiro discernimento no Senhor para você saber nesse tipo de situação qual o tipo de posicionamento você deve tomar. E segundo, dizer não, se retirar nos momentos adequados. Entende? Não criar expectativa em cima das pessoas ajuda sem querer nada em troca. Porque talvez no momento que você precisar dela, ela não vai te dar a mesma ajuda que você deu para ela. Então você faz isso porque você faz para o Senhor e não porque você está fazendo para o humano. A Bíblia fala: maldito é o homem que confia em outro homem. Então, hoje eu faço porque é para o Senhor. Quantas vezes eu vi pessoas me rotulando por base de conversas de outras pessoas, pessoas que nem me conheciam, com base em fofocas, em coisas que elas viram na internet, ou certos preconceitos que elas tinham a respeito de mim. E muitas vezes, quando eu fui conversar com essa pessoa, eu fui ajudar ela em alguma coisa, porque eu tenho esse coração ajudador, sabe? Aí a pessoa me falou: nossa, eu tinha uma impressão totalmente errada de você, eu achava que você era uma pessoa totalmente diferente. Então, hoje as pessoas, elas rotulam muito as outras, né? E elas escutam muito fofocas dos outros. Então, é mais um motivo de você não criar expectativa e fazer o bem sem olhar quem. Imagina, numa situação dessas, você não tem muito discernimento, então, às vezes você não ajudou a pessoa, mas não por maldade, mas sim por, enfim, você estava ocupado, alguma coisa assim. Aí aquela pessoa já te rotula como uma pessoa má, como uma pessoa maldosa, assim como Nabal era, uma pessoa maldosa. E aí, imagino que as outras pessoas ao redor deviam rotular ele, né, por não conhecer ele de verdade. Mas a Bíblia se refere a Nabal como um homem mau, né? E no momento que ele reduziu Davi a um servo fugitivo, ignorou seu caráter, a sua história e a sua situação de perseguição injusta, ele não procurou saber quem Davi era. Assim como as pessoas que nos julgam, né? Quando desmerece a nossa competência, a nossa dignidade, sem conhecer a nossa verdadeira jornada. Então, quantas vezes no trabalho eu vi esse tipo de situação acontecer até comigo? Quantas vezes eu vi pessoas soberbas, chefes que usam o poder financeiro, né, os cargos elevados, até influência para destratar os outros funcionários subordinados. E eu acredito que existem pessoas ruins e orgulhosas que só vêm e ligam para suas próprias opiniões. A própria Bíblia dizia que Nabal era uma pessoa dessa. Lendo, eu me identifico com Davi, porque Davi falava que essas são as pessoas que pagam o bem com o mal. E Nabal não sabia nem quem era Davi e ele agiu com ganância e não viu que isso colocava em risco o seu negócio, a sua família. Hoje, esse tipo de Nabal da sociedade moderna, que não escutam, que se acham as melhores, as certas em tudo, essas pessoas destroem relações. Falta de diplomacia destrói parceria, faz a pessoa viver sozinha, sem amigos, sem companhia e com reputação destruída, né? Porque as pessoas vão e comentam. Como eu falei, elas rotulam as pessoas. E quando elas precisam, quando os nabais precisam de alguém, eles não têm ninguém. Porque ele está rotulado como uma pessoa má, como uma pessoa maligna. Às vezes ele pode não ser essa pessoa maligna, que não era o caso de Nabal, né? Às vezes essas pessoas podem ser apenas uma pessoa mal interpretada por não ter ajudado e não ter buscado discernimento no Senhor. Quantos são os Nabais hoje que têm dinheiro, têm status, têm influência, mas não possuem amigos de verdade, não possuem respeito e não possuem uma boa reputação. As pessoas, elas têm um respeito falso por pessoas que têm dinheiro na frente delas, né? Mas nas costas, essas pessoas, elas não possuem amigos verdadeiros. Porque o dinheiro, ele não compra a humildade, ele não compra a gratidão das pessoas, o dinheiro não compra a sabedoria. E essas coisas, elas valem muito mais do que posição e influência.
Isso a gente vê claramente, não sou eu que estou falando, a gente vê claramente porque a morte de Nabal foi sozinha, foi trágica, ele morreu sozinha, pois ele foi uma pessoa que não construiu relacionamentos. Ainda posteriormente, Davi se casou com a mulher de Nabal. Aí Deus traz mais um ensinamento para a gente. Ele mostra que Deus faz justiça contra seus escolhidos e que as pessoas egoístas elas não levam nada dessa terra, nada. Todas as coisas que eram de Nabal, Deus tirou e as deu. No final, a riqueza de Nabal não salvou ele. A história dele serve para nos ensinar que nem todo mundo reconhecerá o bem que você fez. Por isso, você deve fazer o bem sem olhar a quem, porque pode ser que quando você precise de ajuda, você receba desprezo, como eu recebi, como Davi recebeu. Então, você deve se voltar primeiramente para Deus quando isso acontecer e fazer o bem, porque isso agrada a Ele, agrada a Deus, e não porque você espera a recompensa das pessoas. Quantas vezes eu fiz o bem esperando gratidão, esperando reconhecimento, mas eu recebi silêncio, rejeição, injustiça. Eu não crio mais expectativas em cima das pessoas, porque isso abre espaço para frustração. Então, hoje, se você está querendo algo em troca ao ajudar alguém, tire isso da tua cabeça, tire essas expectativas e faça o bem sem olhar a quem. Faça isso porque é para o Senhor que você está fazendo. E para o Senhor a gente deve fazer o melhor. Não pense que você está fazendo para as pessoas e agradando as pessoas, porque você não está. Você está agradando a Deus. E quando as pessoas precisarem de você, você não vai ter o mesmo reconhecimento. Essa aqui é a verdade. Se você tirar esse peso das suas costas, essa expectativa, você vai viver uma vida muito melhor. E você vai viver uma vida despreocupada, sem ansiedade. Se você é uma pessoa que sofre com ansiedade, nossa, então você tem que seguir isso. Você vai viver uma vida muito mais tranquila e você vai colher muitos mais frutos, pois essas coisas voltarão para você, né? Você não está se prendendo a essa coisa, não está correndo atrás dessas coisas, né? O que é seu vai chegar até você. Deus vai mandar para você. Você vai colher os frutos da bondade que você está fazendo, pois Deus recompensa os seus filhos e recompensa as pessoas que fazem o bem. Então descansa o seu coração. Descanse seu coração, viva um dia de cada vez e faça o bem sem olhar a quem. Essa é a lição que eu quero deixar hoje para você. E é isso, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Gente, apoie esse ministério, faça o bem sem olhar a quem. Esteja pregando o evangelho a toda criatura, porque a partir do momento que você compartilha esse vídeo, a partir do momento que você manda esse vídeo para alguém, a partir do momento que você lembra de alguém, você vai estar espalhando a palavra de Deus e você vai estar agradando ao Senhor. Então, e de pregar o evangelho, eu sempre falo isso aqui no canal, né? Que é um dos pilares. Pregar o evangelho a toda criatura, né? A minha marca de camisetas cristãs tem esse lema também de pregar o evangelho sem mesmo abrir a boca. Então, contribua para esse ministério, faça o bem sem olhar a quem. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Fica com Deus.